Uma escrava rezando enquanto o chicote rasgava suas costas. De repente, as cordas começaram a se soltar sozinhas, suas feridas brilharam com uma luz inexplicável, e todos viram o impossível acontecer diante de seus olhos. O que aconteceu naquele dia desafiou todas as leis da natureza. Mas antes de revelar esse mistério, comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo esse vídeo agora. E se inscreve no canal ativando o sininho para não perder histórias incríveis como essa. Porque o que você vai descobrir aqui vai mexer com tudo que você acredita ser possível. O sol escaldante do meio-dia castigava impiedosamente a fazenda Santa Cruz, uma das propriedades mais temidas em toda a região do Vale do Paraíba. Era o ano de 1850, e aquela terra manchada de sangue e sofrimento guardava histórias que fariam qualquer pessoa perder o sono. O coronel Augusto Ferreira era conhecido por sua crueldade desmedida, um homem cuja alma parecia ter sido forjada nas chamas do próprio inferno. Seus olhos frios, sempre semicerrados sob o chapéu de couro gasto, não demonstravam a menor compaixão por aqueles que considerava sua propriedade. Naquela fazenda viviam mais de 200 escravizados, cada um carregando marcas visíveis e invisíveis da brutalidade diária. As senzalas eram construções precárias, onde famílias inteiras se amontoavam em espaços minúsculos, sem ventilação adequada, dormindo sobre palha úmida e infestada. O cheiro de suor, doença e desespero impregnava cada canto daquele lugar esquecido por Deus, ou assim pensavam muitos. Entre todas as pessoas escravizadas naquela propriedade maldita, havia uma mulher que se destacava não pela força física ou pela habilidade em qualquer ofício específico, mas por algo intangível que emanava de seu ser. Seu nome era Esperança, um nome que parecia uma ironia cruel diante das circunstâncias em que vivia. Ela tinha aproximadamente 30 anos, embora ninguém soubesse ao certo sua idade real. Seu rosto marcado pelo sol e pelas lágrimas contidas ainda preservava traços de uma beleza digna, quase régia. Esperança havia chegado à fazenda 5 anos antes, trazida de outra propriedade após a morte de seu antigo senhor. Diferentemente de muitos outros escravizados que haviam perdido toda a conexão com suas raízes africanas, ela mantinha viva dentro de si uma chama espiritual poderosa. Todas as noites, quando o silêncio pesado finalmente descia sobre as senzalas e os gemidos de dor se misturavam com os sons noturnos da floresta próxima, Esperança rezava. Suas orações eram diferentes, uma mistura profunda de fé cristã com ancestralidade africana, um sincretismo espiritual que conectava céu e terra, passado e presente. Os outros escravizados a observavam com uma mistura de admiração e medo. Havia algo naquela mulher que desafiava explicações racionais. Diziam que ela conseguia curar feridas apenas com o toque de suas mãos calejadas. Contavam que, certa vez, uma criança à beira da morte por febre alta havia sido salva depois que Esperança passou a noite inteira ao seu lado, sussurrando palavras em uma língua que ninguém compreendia. O feitor mais velho, um homem endurecido por décadas de violência, jurava ter visto seus olhos brilharem com uma luz estranha durante a lua cheia. Mas o coronel Augusto Ferreira não acreditava em nada disso. Para ele, eram apenas superstições de gente ignorante, histórias inventadas por mentes primitivas incapazes de compreender a realidade. Ele via Esperança apenas como mais uma peça em seu tabuleiro de exploração, talvez até como uma ameaça potencial, pois percebia a influência silenciosa que ela exercia sobre os demais. E homens como o coronel não toleravam qualquer coisa que pudesse minar sua autoridade absoluta. A tensão na fazenda Santa Cruz vinha crescendo nas últimas semanas. Rumores de rebeliões em propriedades vizinhas deixavam os senhores de escravos cada vez mais nervosos, e, consequentemente, mais violentos. O coronel havia intensificado a vigilância, aumentado as punições e tornado as condições de vida ainda mais insuportáveis. Era uma espiral descendente de opressão e desespero, onde cada ação brutal provocava mais medo e ressentimento, alimentando um ciclo vicioso que parecia não ter fim. Naquela manhã específica de junho, algo estava diferente no ar. Os pássaros cantavam menos, como se pressentissem a tempestade que estava por vir. As nuvens se acumulavam no horizonte, pesadas e escuras, prometendo uma tormenta. E no coração de Esperança, apesar de todo o medo racional que qualquer pessoa sentiria,
havia uma estranha serenidade, como se ela soubesse que aquele dia marcaria um ponto de virada, não apenas em sua vida, mas no destino de todos que habitavam aquela terra amaldiçoada. Tudo começou com um incidente aparentemente banal, mas que se transformaria no estupim de eventos extraordinários. Na manhã daquele fatídico dia, a esposa do coronel, Dona Mariana, uma mulher de aparência frágil mas de coração ainda mais duro que o do marido, descobriu que havia sumido de sua cômoda uma joia de estimação, um broche de ouro com pedras preciosas que havia pertencido à sua falecida mãe. Era uma peça valiosa, tanto em termos monetários quanto sentimentais, e sua ausência desencadeou uma fúria desproporcional. Dona Mariana imediatamente convocou todas as escravas domésticas para interrogatório. Elas foram alinhadas no corredor principal da Casa Grande, tremendo de medo, sabendo muito bem que a punição por roubo, mesmo que não comprovado, poderia ser brutal. A senhora da casa percorria a fila lentamente, examinando cada rosto com olhos acusadores, procurando qualquer sinal de culpa ou nervosismo que pudesse delatar a suposta ladra. Esperança estava entre as convocadas, pois ocasionalmente trabalhava na Casa Grande, auxiliando nas tarefas de limpeza e costura. Ela permanecia serena, com os olhos baixos em sinal de respeito, mas sem demonstrar o pânico que consumia as outras mulheres ao seu redor. E foi exatamente essa serenidade que a condenou aos olhos de Dona Mariana. Uma escrava que não treme diante de uma acusação certamente esconde algo, pensou a senhora, deixando que seus próprios preconceitos e paranoia guiassem seu julgamento. Foi você, gritou Dona Mariana de repente, apontando um dedo trêmulo para Esperança. Sempre soube que havia algo de estranho em você. Essa falsa piedade, essas rezas sussurradas, tudo não passa de teatro para esconder sua verdadeira natureza de ladra e feiticeira. As palavras ecoaram pelo corredor como chicotadas verbais, e as outras escravas se afastaram instintivamente de Esperança, como se a acusação pudesse contaminá-las por associação. Esperança ergueu os olhos pela primeira vez, encontrando o olhar enfurecido de Dona Mariana. Minha senhora, disse com voz calma mas firme, eu não peguei nada que não me pertence. Diante de Deus e de todos os santos, juro que sou inocente desta acusação. Mas suas palavras, em vez de apaziguar a situação, apenas intensificaram a ira da senhora. Como ousava uma escrava falar com tal dignidade? Como se atrevia a invocar Deus em sua defesa, como se tivesse o mesmo direito de comunhão divina que as pessoas civilizadas? O coronel foi imediatamente informado do ocorrido. Ele estava nos campos, supervisionando o trabalho na plantação de café, quando um dos feitores veio correndo com a notícia. O rosto do coronel se contorceu em uma expressão de raiva contida. Ele sabia que precisava agir rapidamente e com severidade para manter sua autoridade e evitar que qualquer ideia de insubordinação se espalhasse entre os escravizados. Traga-a para o Pelourinho, ordenou friamente. E convoque todos para assistirem. Quero que sirva de exemplo. O Pelourinho era uma estrutura de madeira situada no centro do terreiro da fazenda, visível de praticamente todos os pontos da propriedade. Era ali que aconteciam as punições públicas, espetáculos grotescos de violência projetados não apenas para castigar o culpado, mas principalmente para aterrorizar os espectadores e reforçar a hierarquia brutal que sustentava todo aquele sistema desumano. A visão daquela estrutura manchada de sangue fazia o estômago de qualquer pessoa se revirar, e o som dos gritos que emanavam dali durante os castigos assombrava os pesadelos de todos. Enquanto era arrastada pelos feitores em direção ao Pelourinho, Esperança não resistiu fisicamente, mas também não facilitou o caminho deles. Ela caminhava com a cabeça erguida, cantarolando baixinho uma melodia que ninguém reconhecia, antiga, melancólica, mas também estranhamente reconfortante. Os outros escravizados começavam a se reunir, forçados a assistir ao espetáculo de horror que estava prestes a se desenrolar. Muitos choravam antecipadamente, outros desviavam os olhos, incapazes de suportar mais uma cena de brutalidade. O céu tinha escurecido consideravelmente, e o vento começava a soprar mais forte, levantando pequenos redemoinhos de poeira vermelha. Trovões distantes anunciavam a tempestade que se aproximava, como se a própria natureza protestasse contra a injustiça que estava prestes a ser cometida.
Mas o coronel Augusto Ferreira não era homem de se intimidar por sinais celestiais ou superstições. Ele havia construído sua fortuna e seu poder através da violência sistemática, e não seria naquele dia que mudaria seus métodos. Esperança foi amarrada ao pelourinho com cordas ásperas que cortavam sua pele. Seus braços foram estendidos e presos acima da cabeça, deixando suas costas completamente expostas. A blusa simples de algodão que vestia foi rasgada sem cerimônia, revelando uma pele marcada por cicatrizes antigas, testemunhos mudos de violências anteriores. Ao redor, mais de 100 pessoas escravizadas foram forçadas a formar um círculo, com os feitores estrategicamente posicionados para garantir que ninguém desviasse o olhar ou tentasse intervir. O coronel Augusto Ferreira assumiu pessoalmente a posição de executor. Ele segurava um chicote de couro trançado, a temida chibata, com pontas que haviam sido propositalmente endurecidas para causar o máximo de dor e dano. Esta mulher foi acusada de roubo, anunciou em voz alta, sua voz carregando aquela autoridade brutal dos que estão acostumados a serem obedecidos sem questionamentos. E além disso, há muito tempo desconfio que ela pratica feitiçarias e espalha ideias perigosas entre vocês. Hoje será um exemplo do que acontece com aqueles que desafiam a ordem desta fazenda. Antes que o primeiro golpe fosse desferido, Esperança fechou os olhos e começou a rezar. Sua voz, embora baixa, tinha uma qualidade que penetrava o ar espesso de tensão. Pai Celestial, Olodumare, ancestrais sagrados, estou em suas mãos. Se for sua vontade que eu sofra, que meu sofrimento tenha propósito. Se for sua vontade que eu seja liberta, que sua vontade se manifeste. Mas acima de tudo, perdoe aqueles que me fazem mal, pois não compreendem a escuridão em que vivem. O primeiro golpe cortou o ar com um estalo seco e atingiu as costas de Esperança com força brutal. Seu corpo se contraiu com o impacto, mas de seus lábios não saiu nenhum grito, apenas a continuação da oração, agora em um idioma que mesclava português com palavras em Yorubá que ela havia aprendido com sua avó, antes de ser separada de sua família ainda criança. O segundo golpe veio logo em seguida, e depois o terceiro, cada um deixando marcas vermelhas que rapidamente começavam a sangrar. Os espectadores forçados assistiam com horror crescente, alguns com lágrimas escorrendo silenciosamente por seus rostos, outros com expressões de raiva impotente. Entre eles estava Tomás, um homem jovem e forte que trabalhava nos campos e que havia desenvolvido profundo respeito por Esperança. Ele cerrava os punhos com tanta força que suas unhas cravavam na palma de suas mãos, fazendo-a sangrar. Ao seu lado, a velha Maria, uma anciã que era como a memória viva daquela comunidade escravizada, murmurava suas próprias orações, pedindo intervenção divina. Dona Mariana assistia da varanda da casa grande, um leque na mão para se proteger do calor crescente, uma expressão de satisfação cruel em seu rosto pálido. Para ela, aquilo era justiça sendo feita, a ordem natural das coisas sendo restaurada. Ela não conseguia, ou não queria, enxergar a humanidade daquela mulher que sofria no pelourinho. Em sua mente distorcida por privilégios e preconceitos, escravizados não eram realmente pessoas, mas sim propriedades que ocasionalmente precisavam ser disciplinadas. O coronel continuava seu trabalho sádico com metodologia quase mecânica. 10 chicotadas. 15. 20. O sangue agora escorria livremente pelas costas de Esperança, manchando a madeira do pelourinho e a terra aos seus pés. Mas algo extraordinário estava acontecendo. Apesar da dor inimaginável que certamente sentia, ela não havia emitido um único grito. Sua voz permanecia firme na oração, e seus olhos, quando brevemente se abriam, pareciam focar em algo além do mundo físico, como se ela estivesse conectada a uma dimensão espiritual inacessível aos demais. Os trovões ficavam cada vez mais próximos, e relâmpagos começavam a iluminar o céu escurecido com flashes cegantes. O vento aumentava de intensidade, fazendo as árvores se curvarem e levantando nuvens de poeira que dificultavam a visão. Alguns dos feitores começaram a ficar visivelmente desconfortáveis. Havia algo de antinatural na forma como aquela tempestade se formava, como se obedecesse a algum chamado invisível. E no centro daquele turbilhão crescente, Esperança continuava sua oração ininterrupta,
cada palavra carregada de uma força que transcendia a compreensão humana comum. Quando a 25ª chicotada estava prestes a ser desferida, algo começou a mudar na atmosfera. Não era apenas a tempestade física que se aproximava, mas algo mais profundo, mais fundamental. A luz do dia, já diminuída pelas nuvens pesadas, começou a adquirir uma qualidade estranha, quase dourada. E então, para o espanto de todos os presentes, as feridas nas costas de Esperança começaram a brilhar, uma luminescência suave mas inconfundível que emanava da própria carne dilacerada. O coronel Augusto Ferreira parou com o braço no ar, o chicote suspenso em meio ao movimento. Seus olhos, normalmente tão frios e calculistas, agora estavam arregalados de incredulidade. O brilho que emanava das feridas de Esperança intensificava-se a cada segundo, transformando-se de um fraco resplendor dourado em uma luz cada vez mais intensa e definida. Não era como a luminescência de vagalumes ou qualquer outro fenômeno natural conhecido, havia naquela luz uma qualidade sobrenatural inconfundível. Os espectadores começaram a murmurar entre si, alguns recuando instintivamente, outros se aproximando com curiosidade mesclada à reverência. Tomás sentiu seus joelhos fraquejarem. Ele havia passado a vida inteira acreditando que Deus havia abandonado os escravizados, que suas orações caíam em ouvidos surdos. Mas diante daquilo, diante daquela manifestação impossível, sua fé morta começava a ressuscitar. A velha Maria caiu de joelhos, suas mãos trêmulas erguidas para o céu, lágrimas de gratidão misturadas com lágrimas de dor acumulada durante décadas de sofrimento. Esperança, ainda amarrada ao pelourinho, parecia transfigurada. Sua voz na oração havia se tornado mais forte, mais clara, ressoando com uma autoridade que não pertencia a este mundo. As palavras fluíam dela em uma cascata de línguas, português, iorubá, e outros idiomas que ninguém ali reconhecia, línguas antigas que talvez nem existissem mais na terra dos vivos. E enquanto ela falava, o vento ao seu redor começou a se mover em padrões impossíveis, circulando seu corpo como se obedecesse à sua vontade. Foi então que o primeiro milagre inquestionável aconteceu. As cordas que prendiam os pulsos de Esperança começaram a se desfazer sozinhas, não como se tivessem sido cortadas, mas como se simplesmente decidissem que não mais a segurariam. Fio por fio, as fibras se soltavam e caíam ao chão em câmera lenta, desafiando todas as leis da física. Os feitores tentaram se aproximar para prendê-la novamente, mas uma força invisível os repelia, fazendo-os recuar tropeçando. O coronel finalmente recuperou a voz, mas ela saiu trêmula, despida da autoridade habitual. Isto é truque. Feitiçaria diabólica. Ele tentou avançar com o chicote novamente, determinado a restaurar sua autoridade através da violência. Mas quando estava a poucos metros de Esperança, um relâmpago desceu do céu com precisão cirúrgica, atingindo o solo bem à sua frente. A explosão de terra e luz o jogou para trás, fazendo-o cair de costas, o chicote voando de sua mão. Dona Mariana gritou da varanda, seu leque esquecido no chão. Ela tentava compreender o que estava testemunhando, mas sua mente, formatada por anos de certezas absolutas e preconceitos inabaláveis, simplesmente não conseguia processar aquela realidade que desafiava tudo que ela considerava verdadeiro. É o demônio! Ela invocou o demônio, gritava histericamente, mas sua voz se perdia no rugido crescente do vento e dos trovões. Esperança, agora completamente livre das cordas, permanecia de pé diante do pelourinho. As feridas em suas costas continuavam brilhando, mas agora algo ainda mais extraordinário começava a acontecer, elas estavam se fechando. Lentamente, mas visivelmente, a carne dilacerada começava a se regenerar, as marcas do chicote desaparecendo como se nunca tivessem existido. Era um espetáculo que desafiava toda a compreensão médica ou científica, uma manifestação de poder que pertencia ao reino do impossível. Os escravizados observavam em silêncio reverente, muitos agora também de joelhos. Eles haviam sido ensinados a vida inteira que eram inferiores, que não mereciam a atenção divina, que seu sofrimento era natural e justificado. Mas ali, diante daquele fenômeno inexplicável, uma nova compreensão começava a despertar em seus corações. Talvez eles não fossem os abandonados por Deus,
mas sim os escolhidos para testemunhar seu poder em sua forma mais pura e inegável. A tempestade alcançava agora seu ápice. Chuva começou a cair em cortinas densas, mas curiosamente, um círculo de aproximadamente 3 metros ao redor de Esperança permanecia completamente seco, como se uma cúpula invisível a protegesse. Os relâmpagos se multiplicavam, iluminando a cena com flashes estroboscópicos que tornavam tudo ainda mais surreal. E no centro daquele turbilhão de forças naturais e sobrenaturais, Esperança permanecia serena, seus olhos agora abertos e brilhando com a mesma luz dourada que emanava de suas feridas curadas. Ela estendeu as mãos para frente, as palmas voltadas para cima, e sua voz se elevou acima do barulho da tempestade com clareza cristalina. Não é a mim que vocês testemunham, mas ao poder daquele que ouve as orações dos oprimidos, que vê as lágrimas dos injustiçados, que não esquece dos seus filhos mesmo nas horas mais escuras. Este dia marca não o meu julgamento, mas o julgamento de todos aqueles que constroem seu poder sobre o sofrimento alheio. As palavras ressoavam não apenas nos ouvidos, mas diretamente nas almas de todos os presentes, impossíveis de serem ignoradas ou esquecidas. O que aconteceu a seguir seria contado e recontado por gerações, cada narração adicionando novos detalhes, mas todas concordando nos elementos centrais que desafiavam qualquer explicação racional. Esperança começou a levitar lentamente, seus pés se erguendo do chão encharcado até que ela flutuava a aproximadamente 1 metro acima da terra. A luz que emanava de seu corpo intensificou-se ainda mais, transformando-o em uma figura quase angelical, impossível de olhar diretamente sem que os olhos lacrimejassem. Ao seu redor, começaram a se manifestar formas etéreas, silhuetas humanas feitas de luz e névoa que pareciam emergir da própria substância do ar. Os escravizados mais velhos as reconheceram imediatamente e começaram a chorar incontrolavelmente. Eram os ancestrais, aqueles que haviam partido antes deles, que haviam sofrido e morrido naquela terra maldita, mas cujos espíritos jamais haviam realmente descansado. Eles cercavam Esperança em uma dança silenciosa, suas presenças trazendo conforto para alguns e terror paralisante para outros. O coronel tentava se levantar, mas suas pernas não lhe obedeciam. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele sentia medo verdadeiro, não o medo calculado de perder propriedades ou prestígio, mas o terror primordial de confrontar algo que estava completamente além de seu controle ou compreensão. Suas mãos tremiam violentamente enquanto ele tentava rastejar para trás, afastando-se daquela manifestação de poder divino que expunha sua própria insignificância cruel. Esperança desceu suavemente de volta ao chão, seus pés descalços tocando a terra molhada com delicadeza. A luz em seu corpo começou a diminuir gradualmente, mas seus olhos ainda mantinham aquele brilho sobrenatural. Ela caminhou lentamente em direção ao coronel prostrado, cada passo medido e deliberado. Os feitores tentaram interceptá-la, mas as figuras etéreas dos ancestrais se interpunham, formando uma barreira intransponível de luz e presença espiritual. Quando Esperança finalmente parou diante do coronel, ela se ajoelhou para ficar ao nível de seus olhos aterrorizados. Sua voz, quando falou, era suave mas carregada de uma autoridade que vinha de reinos além da compreensão humana. Augusto Ferreira, você construiu seu império sobre ossos e lágrimas. Você achava que seu poder vinha da violência, do medo que incutia nos corações dos oprimidos. Mas hoje você aprende que há um poder muito maior, e que esse poder está do lado daqueles que você considera menos do que humanos. O coronel tentou falar, sua boca se abrindo e fechando como a de um peixe fora d'água, mas nenhum som emergia. Era como se as próprias palavras se recusassem a formar em sua garganta. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto envelhecido, lágrimas de medo, sim, mas também de algo mais profundo. O primeiro vislumbre de consciência sobre a magnitude de seus crimes, uma rachadura na armadura de justificativas e racionalizações que ele havia construído ao longo de décadas. Esperança estendeu a mão e tocou gentilmente a testa do coronel. No instante em que seus dedos fizeram contato com sua pele, ele foi inundado por visões, não visões do futuro, mas do passado. Ele viu e sentiu, com claridade devastadora, cada momento de dor que havia causado. Sentiu na própria carne as chicotadas que ordenou, experimentou o desespero das famílias que separou,
conheceu a agonia das mães cujos filhos foram vendidos e levados para longe. Era uma experiência de empatia forçada que quebrava todas as barreiras psicológicas que ele havia erguido para se proteger das consequências emocionais de suas ações. Quando Esperança finalmente retirou a mão, o coronel estava soluçando incontrolavelmente, seu corpo inteiro tremendo com o peso da consciência recém-descoberta. Ela se levantou e se virou para os escravizados reunidos, muitos dos quais ainda estavam de joelhos, outros de pé mas em postura de reverência. Irmãos e irmãs, disse ela, sua voz agora alcançando todos sem esforço aparente, o que vocês testemunharam hoje não foi feito para me glorificar, mas para lembrá-los de sua dignidade divina. Vocês são filhos e filhas do Criador, amados com amor eterno, e nenhuma corrente, nenhuma lei injusta, nenhuma crueldade humana pode mudar essa verdade fundamental. As figuras etéreas dos ancestrais começaram a se dispersar lentamente, mas não antes de cada uma delas tocar ou passar perto dos escravizados vivos, transferindo algo intangível mas profundamente real, força, esperança, e a certeza de que não estavam nem nunca estiveram sozinhos em seu sofrimento. Tomás sentiu uma presença familiar tocar seu ombro e reconheceu, com um sobressalto emocional, a essência de seu pai, morto anos antes em uma punição brutal. A velha Maria foi envolvida por múltiplas presenças, seus próprios filhos, netos e bisnetos que haviam partido antes dela. A tempestade começou a se acalmar gradualmente, as nuvens pesadas se dispersando para revelar o sol do fim de tarde que banhava tudo com uma luz dourada e purificadora. A chuva diminuiu até se tornar uma garoa fina e, finalmente, parou completamente. Um arco-íris perfeito se formou no céu, seus arcos duplos abrangendo toda a fazenda em um abraço multicolorido, um símbolo universal de promessa e renovação que não poderia ser mais apropriado para aquele momento extraordinário. Os dias que se seguiram àquele evento extraordinário trouxeram mudanças que pareciam impossíveis apenas uma semana antes. O coronel Augusto Ferreira, transformado profundamente pela experiência traumática e reveladora, convocou uma reunião na Casa Grande, mas desta vez, não para anunciar punições ou novas regras opressivas. Com voz quebrada pela emoção e vergonha, ele anunciou que estava libertando todos os escravizados da fazenda Santa Cruz. Cartas de alforria seriam preparadas imediatamente, e ele dividiria parte de suas terras entre aqueles que desejassem permanecer como trabalhadores livres e assalariados. Dona Mariana tentou protestar veementemente, incapaz de compreender ou aceitar o que via como loucura temporária do marido. Mas quando ela olhou nos olhos dele e viu a transformação genuína que havia ocorrido, algo dentro dela também começou a se quebrar. Ela não teve uma conversão instantânea como ele, sua mudança seria mais gradual e dolorosa. Mas pela primeira vez em sua vida privilegiada, ela começou a questionar as bases sobre as quais havia construído sua identidade e visão de mundo. Esperança, que havia passado os dias seguintes curando os doentes e aconselhando aqueles que buscavam sua sabedoria, foi procurada pelo coronel. Ele caiu de joelhos diante dela, um gesto que teria sido inimaginável antes, e implorou perdão. Não sei se o que você me mostrou foi obra de Deus, dos ancestrais, ou de algo além da minha compreensão, disse ele com voz trêmula. Mas sei que despertar para a consciência de meus crimes é ao mesmo tempo a pior e a melhor coisa que já me aconteceu. Como posso fazer justiça pelo mal que causei? Esperança o ajudou a se levantar com mãos gentis. A justiça verdadeira não está apenas na libertação dos corpos, mas na libertação das almas, tanto dos oprimidos quanto dos opressores, respondeu ela. Você carregará o peso de suas ações pelo resto da vida, isso é inevitável. Mas pode escolher usar esse peso para construir algo novo, algo melhor. Dedique o resto de seus dias a desfazer o sistema que você ajudou a perpetuar. Use sua influência e recursos para combater a escravidão em toda a região. Essa é a única forma de redenção que posso imaginar para alguém em sua posição. A notícia do que havia acontecido na fazenda Santa Cruz se espalhou como fogo pela região. Outros fazendeiros visitaram, alguns céticos, outros curiosos, alguns temendo que uma rebelião estivesse sendo planejada. Mas quando conversavam com as testemunhas, tanto os libertos quanto os feitores que haviam presenciado os eventos, todos saíam profundamente perturbados.
Muitos tentavam racionalizar o ocorrido como histeria coletiva ou truques elaborados, mas mesmo os mais céticos não conseguiam explicar adequadamente como tantas pessoas, incluindo aquelas hostis à esperança, haviam testemunhado os mesmos fenômenos impossíveis. Entre os libertos, começou um processo complexo de decidir o que fazer com sua nova liberdade. Alguns, especialmente os mais jovens, partiram imediatamente, ansiosos para começar vidas novas longe das memórias dolorosas daquela terra. Outros, particularmente os mais velhos que haviam passado décadas ali, decidiram permanecer, não mais como escravos, mas como membros de uma comunidade cooperativa que trabalharia a terra compartilhando os lucros de forma mais equitativa. Tomás foi um dos que decidiu ficar, mas com um propósito específico. Ele havia descoberto um talento para a escrita durante as aulas noturnas que Esperança começou a oferecer aos libertos, e decidiu que documentaria tudo o que havia acontecido. Alguém precisa registrar esta história, dizia ele, para que as gerações futuras saibam que houve um momento em que o céu tocou a terra, em que a justiça divina se manifestou de forma inegável. Não podemos deixar que isso seja esquecido ou distorcido pelo tempo. A velha Maria, que agora era tratada com a reverência que sua idade e sabedoria mereciam, tornou-se uma espécie de líder espiritual da comunidade. Ela trabalhava junto com Esperança, preservando as tradições ancestrais enquanto também abraçava uma fé cristã mais profunda e autêntica, não a versão distorcida que havia sido usada para justificar a opressão, mas uma fé verdadeiramente libertadora que reconhecia a dignidade inerente de cada ser humano. Esperança mesma recusou qualquer posição de liderança formal. Eu fui apenas um instrumento, insistia ela sempre que alguém tentava elevá-la a um status especial. O que aconteceu não foi sobre mim, mas sobre todos nós. Foi uma demonstração de que o divino habita em cada pessoa, especialmente naqueles que o mundo considera sem valor. Meu papel agora é ajudar cada um de vocês a reconhecer e desenvolver essa centelha divina dentro de si mesmos. No entanto, sua influência se estendia muito além da fazenda Santa Cruz. Pessoas de toda a região começaram a vir procurá-la, escravizados que fugiam de fazendas brutais, buscando refúgio e orientação. Senhores de escravos atormentados pela consciência, buscando entender o que haviam testemunhado ou ouvido falar. Abolicionistas que viam nela e na história da fazenda uma poderosa ferramenta para seu movimento. Esperança recebia a todos, mas sempre com a mesma mensagem central: que a verdadeira mudança começa no coração, e que sistemas de opressão só podem ser verdadeiramente desmantelados quando tanto oprimidos quanto opressores reconhecem sua humanidade compartilhada. O impacto mais profundo, talvez, foi nas crianças. As crianças que haviam crescido na escravidão, que nunca haviam conhecido outra realidade, agora viam seus pais caminhando com as cabeças erguidas, fazendo escolhas sobre suas próprias vidas, sendo tratados com o respeito básico que qualquer ser humano merece. Para essas crianças, o mundo havia literalmente se transformado da noite para o dia, e elas carregavam consigo a responsabilidade e o privilégio de crescer na primeira geração verdadeiramente livre de suas famílias. O coronel, fiel à sua palavra, começou a usar sua influência e recursos para combater a instituição da escravidão. Ele escreveu cartas apaixonadas para políticos e outros fazendeiros, descrevendo sua transformação e argumentando pela abolição imediata. Muitos o consideravam louco ou oportunista, mas alguns, aqueles que o conheciam bem e sabiam que ele não era dado a sentimentalismos, começaram a reconsiderar suas próprias posições. A mudança que ele representava era tão radical, tão completamente fora do caráter do homem que ele havia sido, que servia como testemunho vivo de que transformação genuína era possível mesmo para os mais endurecidos. 6 meses após os eventos extraordinários, a fazenda Santa Cruz havia se tornado um farol de esperança e possibilidade em uma região ainda dominada pela brutalidade da escravidão. A cooperativa agrícola estabelecida pelos libertos prosperava de forma surpreendente, não apenas economicamente, mas em termos de moral e coesão comunitária. Eles haviam desenvolvido métodos de cultivo mais sustentáveis, implementado um sistema de educação para todas as idades, e criado estruturas de apoio mútuo que cuidavam dos idosos, doentes e crianças órfãs. Mas essa luz brilhante também atraía escuridão. Fazendeiros vizinhos, temerosos de que o contágio da liberdade se espalhasse para suas próprias propriedades,
começaram a tramar contra a comunidade. Eles espalham rumores de que Esperança era uma feiticeira perigosa que havia enfeitiçado o coronel, que a fazenda era um covil de práticas satânicas, que os libertos estavam planejando uma rebelião sangrenta. Alguns até sugeriram abertamente que a fazenda deveria ser atacada e queimada como exemplo. Uma noite, um grupo de cerca de 20 homens armados, liderados pelo vizinho mais hostil, um fazendeiro chamado Capitão Rodrigo Barbosa, cercou a propriedade. Eles chegaram com tochas acesas e armas carregadas, determinados a restaurar a ordem através da violência. Os residentes da fazenda foram despertados pelos gritos de ameaça e começaram a se reunir, aterrorizados pela perspectiva de que tudo que haviam conquistado pudesse ser destruído em uma única noite de massacre. Esperança emergiu da casa simples onde agora morava, caminhando calmamente em direção ao portão onde os invasores se concentravam. Tomás tentou detê-la, temendo pela sua segurança, mas ela balançou a cabeça gentilmente. A violência não pode ser vencida com mais violência, disse ela. Confiança, Tomás. Sempre confiança. Ela continuou caminhando, seus pés descalços deixando marcas luminosas no chão, não com a luz intensa daquela tarde transformadora meses atrás, mas com um brilho suave e constante que revelava sua conexão contínua com o divino. Quando Esperança chegou ao portão, o capitão Barbosa apontou seu rifle diretamente para ela. Você é uma abominação, gritou ele, sua voz tremendo de ódio e medo. Você corrompeu um homem bom e transformou esta fazenda em um ninho de heresia e rebelião. Isto termina esta noite. Seus homens se agitavam atrás dele, alguns parecendo igualmente convictos, outros visivelmente desconfortáveis com a situação mas incapazes de recuar diante de seus companheiros. Esperança permaneceu imóvel, seus olhos encontrando os do capitão com uma serenidade que parecia sobrenaturalmente irritante para ele. Rodrigo Barbosa, ela disse, sua voz clara cortando a noite, eu conheço sua história. Sei que você não nasceu com esse ódio no coração. Sei que você teve uma mãe que o amava, que você já foi uma criança que acreditava em bondade e justiça. O que aconteceu com aquele menino? Onde ele foi quando você decidiu que poder e lucro valiam mais do que almas humanas? As palavras atingiram algo profundo no capitão. Seu dedo hesitou no gatilho, e por um momento, algo parecido com dor atravessou seu rosto endurecido. Mas então ele sacudiu a cabeça violentamente, como se tentasse afastar pensamentos indesejados. Truques. Feitiçaria. Você não vai me manipular como fez com Ferreira. Mas sua voz havia perdido parte da convicção, e seus homens notaram. Foi então que algo extraordinário aconteceu novamente, embora de forma diferente dos eventos de 6 meses atrás. Não houve manifestações espetaculares de luz ou fenômenos climáticos impossíveis. Em vez disso, uma mudança sutil mas profunda começou a ocorrer na atmosfera. Os homens armados começaram a se sentir estranhamente pesados, não fisicamente, mas emocionalmente, como se cada arma em suas mãos pesasse toneladas, não de metal, mas de consequências morais. Um por um, os homens começaram a baixar suas armas, incapazes de explicar porquê, mas simplesmente incapazes de continuar mantendo-as apontadas para pessoas desarmadas. O capitão Barbosa observava, horrorizado, enquanto sua milícia se desintegrava ao seu redor. Ele tentou gritar ordens, manter a coesão do grupo através da força de vontade, mas era como tentar segurar água com as mãos, quanto mais ele apertava, mais escorria entre seus dedos. Esperança deu um passo em direção ao portão, e depois outro. Ninguém a impediu. Ela passou pelos homens armados como se estivesse simplesmente dando um passeio noturno, parando ocasionalmente para tocar gentilmente o ombro de um ou sussurrar palavras que só eles podiam ouvir. E onde ela passava, transformação acontecia, não tão dramática quanto a do coronel, mas real e profunda. Homens que haviam chegado prontos para matar partiam questionando tudo que acreditavam sobre hierarquia, raça e humanidade. O capitão Barbosa foi o último a partir, seu rifle finalmente caído ao chão, seu rosto uma máscara de confusão e derrota. Antes de ir embora, ele se virou para a Esperança uma última vez. Que tipo de poder é esse que você possui? Perguntou, sua voz agora desprovida de ódio,
apenas curiosa e um pouco assustada. Esperança sorriu tristemente. Não é meu poder, Rodrigo. É o poder do amor incondicional, da compaixão que não conhece fronteiras, da verdade que não pode ser suprimida por muito tempo. Esse poder está disponível para todos nós. Você só precisa ter coragem de abrir seu coração para ele. Nas semanas seguintes, as histórias sobre aquela noite se espalharam ainda mais amplamente. 3 dos homens que haviam participado da milícia fracassada libertaram seus próprios escravizados. 2 se juntaram ativamente ao movimento abolicionista. O próprio capitão Barbosa, embora não tenha chegado a libertar suas propriedades humanas, pelo menos cessou as punições mais brutais e começou a tratar os escravizados de sua fazenda com uma humanidade básica que havia estado ausente antes. Anos se passaram, e a história de Esperança e da fazenda Santa Cruz continuou a reverberar através do tempo e do espaço de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Em 1888, quando a Lei Áurea finalmente aboliu a escravidão no Brasil, muitos dos ativistas que haviam lutado incansavelmente por essa causa citavam a transformação da fazenda Santa Cruz como um dos momentos que haviam cristalizado sua determinação. A prova viva de que mudança era possível, de que até os corações mais endurecidos podiam ser tocados pela graça, havia sido crucial para manter a esperança durante os anos difíceis de luta. Tomás completou seu manuscrito detalhado sobre os eventos extraordinários, e embora muitos editores inicialmente o rejeitassem como ficção fantástica demais para ser verdade, cópias manuscritas circularam amplamente entre comunidades negras, tanto livres quanto escravizadas. O texto se tornou quase sagrado para alguns, lido em reuniões secretas como fonte de força e inspiração. Gerações posteriores debateriam se os eventos eram literalmente verdadeiros ou simbolicamente verdadeiros, mas o impacto emocional e espiritual permanecia inegável independentemente da interpretação. A própria Esperança viveu até uma idade avançada, embora ninguém soubesse exatamente quantos anos ela tinha quando finalmente partiu. Até o fim, ela manteve aquela serenidade misteriosa, aquela conexão com algo além do mundano que fazia as pessoas se sentirem simultaneamente confortadas e desafiadas em sua presença. Ela nunca reivindicou santidade ou status especial, insistindo sempre que era apenas um ser humano imperfeito tentando viver de acordo com princípios divinos. Quando ela finalmente faleceu, durante uma noite tranquila de lua cheia, algo notável aconteceu. Testemunhas de toda a região relataram ver uma luz suave subindo do local da antiga fazenda Santa Cruz em direção ao céu estrelado. Não uma luz física comum, mas algo que só podia ser percebido com os olhos da alma. Crentes viram naquilo a confirmação de sua santidade. Céticos tentaram explicar como algum fenômeno atmosférico coincidente. Mas para aqueles que a haviam conhecido pessoalmente, não importava a explicação. Eles sabiam que o mundo havia perdido alguém extraordinário. O túmulo de Esperança, localizado em um pequeno cemitério que a comunidade havia estabelecido na propriedade, tornou-se um local de peregrinação não oficial. Pessoas vinham de longe para orar ali, não orando a ela, mas orando como ela havia orado, com fé profunda de que o divino escuta as súplicas dos oprimidos e trabalha através de instrumentos humanos imperfeitos para trazer justiça e transformação. Relatos de curas milagrosas e orientação espiritual recebida no local circulavam, impossíveis de verificar mas igualmente impossíveis de descartar completamente. A Fazenda Santa Cruz continuou existindo como cooperativa por várias gerações, tornando-se um modelo para outras comunidades que buscavam alternativas à exploração econômica tradicional. Embora eventualmente tenha se dissolvido como entidade única quando o mundo ao redor mudou de maneiras que tornaram o modelo original insustentável, sua influência persistiu. Descendentes dos libertos originais espalharam-se por todo o Brasil, levando consigo as histórias e os valores que haviam sido forjados naqueles dias extraordinários. O coronel Augusto Ferreira passou os últimos anos de sua vida em arrependimento profundo mas produtivo. Ele usou toda a sua influência e recursos restantes para combater a escravidão, chegando a ser preso brevemente por ajudar escravizados fugitivos. Sua transformação foi tão completa que quando morreu, escravizados libertos de várias fazendas vieram prestar respeito, não ao homem que ele havia sido, mas ao homem que ele havia se tornado. Sua vida serviu como testemunho poderoso de que redenção é possível mesmo após os mais graves crimes,
embora nunca pudesse apagar completamente as consequências daqueles crimes. Dona Mariana teve uma jornada mais lenta e complicada. Ela nunca experimentou uma conversão dramática como seu marido, mas gradualmente, ao longo de anos, sua visão de mundo foi se modificando. Ela começou a ensinar crianças negras a ler, primeiro com relutância, depois com crescente dedicação. Quando morreu, décadas depois dos eventos na fazenda, ela deixou instruções específicas para que seu funeral fosse simples e que qualquer dinheiro que teria sido gasto em pompa fosse doado para a educação de crianças negras. Não era redenção completa, mas era mudança real, o tipo de transformação gradual e imperfeita que caracteriza a maioria das jornadas humanas. A história de esperança e do dia em que ela rezou durante o castigo atravessou fronteiras e gerações de formas inesperadas. Variações da história surgiram em diferentes culturas afrodiaspóricas através das Américas. Na tradição oral de algumas comunidades, ela se fundiu com outras figuras heroicas, criando um arquétipo poderoso da mulher negra que mantém fé inabalável diante da opressão extrema e é vindicada por forças divinas. Acadêmicos posteriores debateriam a historicidade dos eventos, mas para as comunidades que mantinham a história viva, essa não era a questão mais importante. A verdade emocional e espiritual da narrativa era o que importava. Hoje, mais de um século e meio depois daquele dia extraordinário em junho de 1850, a Fazenda Santa Cruz não existe mais como propriedade física. O terreno foi dividido, desenvolvido, transformado pelas inexoráveis forças da modernização e mudança urbana. Mas algo permanece, não nos edifícios ou nas terras, mas na memória coletiva das pessoas. A história continua sendo contada em rodas de conversa, em livros, em programas educacionais sobre história afro-brasileira. E sempre que é contada, ela carrega consigo aquela mensagem central que Esperança viveu e ensinou. Que dignidade humana é inalienável, que fé verdadeira move montanhas, e que transformação, tanto pessoal quanto social, é sempre possível quando abrimos nossos corações para o poder do amor incondicional. A lição mais profunda da história de Esperança talvez seja esta: que o divino escolhe os instrumentos mais improváveis para suas manifestações mais poderosas. Uma mulher escravizada, sem recursos materiais, sem poder social, sem defesa legal. E ainda assim, através dela, o mundo foi sacudido, consciências foram despertadas, e o arco da história foi dobrado, mesmo que ligeiramente, em direção à justiça. Sua vida testemunha que cada pessoa carrega dentro de si o potencial para ser um canal de transformação, não importa quão impossíveis pareçam suas circunstâncias. E essa é uma mensagem que ressoa através dos séculos, tão relevante hoje quanto era naquele dia extraordinário quando ela rezou durante o castigo, e algo inexplicável aconteceu diante de todos.